Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário, aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 5, texto escrito pelo apóstolo João, que nos diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Só até aqui, meus irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra que foi lida nesse momento. Queremos te pedir, Senhor, nesse momento, que o teu Espírito possa iluminar os nossos corações que vieram aqui nessa noite sedentos de ouvir a tua palavra, que tu possas nos revelar os teus mistérios, os teus segredos, a tua vontade para o seu povo, esse povo que veio aqui nessa noite querendo ouvir uma palavra da tua parte, Senhor. Que eu possa ser apenas um instrumento para levar a tua mensagem aos corações nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o vosso assento. Como é maravilhoso quando Deus compartilha conosco os seus mistérios e os seus segredos. Se a gente for pensar na grandeza desse Deus, que não deve nada a nenhum de nós que somos meros mortais, seres humanos, tão pequenos, tão falhos, mas que mesmo assim esse Deus tão grande, tão gracioso, ele tem no seu coração o desejo de compartilhar os seus mistérios e os seus segredos aos homens. E se nós formos pensar mais ainda, como é maravilhoso esse Deus, tão grandioso, tão poderoso, que mesmo conhecendo a cada um de nós, no mais íntimo do nosso ser, derrama sobre cada um de nós a sua graça e a sua misericórdia. E eu creio, e você tem essa convicção, que nós estamos aqui nessa noite por conta disso, por conta da graça e da misericórdia do Senhor, porque Ele tem sido gracioso e misericordioso conosco e tem nos dado essa oportunidade. Eu, particularmente, quando olho para a minha vida e me vejo aqui hoje, ministrando a palavra de Deus, nessa noite, nessa oportunidade, me sinto ainda muito mais bem-aventurado por ser um instrumento do Espírito Santo para falar o coração de cada um dos irmãos. E eu creio que foi o mesmo sentimento
que subiu ao coração do apóstolo João. Quando tem essa promessa do Senhor Jesus em uma visão que diz a ele: sobe para cá, que eu te mostrarei os meus segredos e os meus mistérios, tudo aquilo que eu tenho para revelar a você e que você possa transmitir ao meu povo. Eu creio que essa alegria e ao mesmo tempo o temor foram os sentimentos que pairou no coração do apóstolo João, quando teve esse desejo da parte do Senhor de revelar a ele esses segredos. E eu creio que quando João chega até a presença do Deus Todo-Poderoso, como o texto que eu li, diante do trono, e tem essa visão maravilhosa que o texto nos revela do trono, ele tem, ao mesmo tempo, a alegria de estar na presença do Deus Todo-Poderoso, mas, ao mesmo tempo, uma frustração. É aquele sentimento que muitas vezes sonda o nosso coração quando nós temos uma promessa frustrada aos nossos olhos. Quando algo que não se concretiza na nossa vida no momento em que nós esperamos que aconteça. Eu creio que foi esse o sentimento que pairou no coração do apóstolo João, de frustração por uma expectativa que não se cumpriu naquele momento na sua vida, naquela visão. O texto nos diz que ele viu o livro na mão de Deus. Um livro escrito como por dentro e por fora. Se nós formos pensar nesse texto, ele nos revela que esse livro que Deus tem em suas mãos é o livro da história da humanidade, da história de todo o universo, da nossa história, da história de todos nós que estamos reunidos aqui nessa noite. É o texto nos mostrando que Deus tem nas suas mãos a nossa história, tem o controle em suas mãos da nossa vida. É isso que a palavra de Deus nos diz, que Deus, ainda que no altos céus, em toda a sua glória, ele tem todo o poder, toda a autoridade e tem todo o domínio sobre a nossa história, sobre a nossa vida. E muitas vezes nós nos frustramos, achamos que a nossa história está indo para um caminho em que parece que Deus perdeu o controle da nossa vida. É o mesmo sentimento que aconteceu no coração de João. Tinha uma promessa de Jesus, que haveria de ser revelado os seus mistérios, os seus segredos, tudo aquilo que iria acontecer no futuro próximo, que vai acontecer ainda. Mas ele parece que esqueceu da promessa, esqueceu que o Deus que promete, o Jesus que prometeu a ele, é um Jesus que cumpre as suas promessas. O nosso Deus, ele cumpre as promessas. Tudo aquilo que ele nos prometeu, ele vai cumprir. Por mais que pareça aos teus olhos, nas circunstâncias que você está vivendo agora, impossível de acontecer. Mas o nosso Deus é um Deus que promete e cumpre as suas promessas. E João parece que esqueceu. Parece que toda aquela visão maravilhosa, tudo aquilo que ele estava presenciando com os seus próprios olhos, parece que ele teve
Parece que ele esqueceu momentaneamente daquilo. Foi necessário um ancião vir até a presença dele e falar para ele: não chores. São as palavras de Jesus ao nosso coração quando nós temos as nossas expectativas frustradas, quando nós temos os nossos sonhos aparentemente cancelados, as promessas que não vão se cumprir. Jesus está dizendo a todos nós: não chores. Era a palavra que não saía da boca de Jesus. Devemos lembrar quando ele se encontrou com aquela mulher, aquela viúva de Naim, quando tinha perdido seu filho, a promessa de um futuro tinha aos seus olhos perdido o seu filho. Jesus olhou para aquela mulher e disse: não chores. A filha de Jairo, toda aquela família chorando, Jesus vai até o encontro daquela família e diz: não chores. É a palavra de Jesus para todos nós nessa noite. Não chores, ainda que pareça que os teus sonhos não vão ser concretizados. Ainda que aquela promessa que eu te fiz lá atrás parece que não vai dar certo. Você se frustrou, se decepcionou com alguma coisa. Jesus diz para nós nessa noite: não chores. Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo Consolador está conosco em todo momento. Ele não nos deixa. É promessa dele que ele não nos deixa órfão. Jesus nos prometeu um Consolador e ele está conosco, ele habita no teu coração, no meu coração, e ele nos traz consolo nessa noite. E ele diz ao nosso coração: não chores, ainda que pareça impossível, ainda que a enfermidade tenha aparecido. Não chores, ainda que o teu lar, ou a tua família, ou as pessoas que te cercam, parece que vão ser destruídos. Jesus diz para nós nessa noite: não chores, eu estou contigo todos os dias. O meu Santo Espírito habita em ti, ele te consola. Foram essas palavras que o ancião trouxe a João, quando teve aquela frustração de uma promessa aparentemente não cumprida. Foi o que o ancião falou a João: não chores. A nossa limitação com relação à visão como um todo nos faz pensar que fugiu do controle, que a nossa história não tem mais solução, que o nosso caminho é um caminho de perdição, de destruição. Mas Jesus, o Deus Todo-Poderoso, tem o controle da nossa vida. Ele tem a nossa história nas suas mãos. Ele não perdeu o domínio da nossa história. Quando ele disse naquela cruz: está consumado, ele disse: eu tenho todo o poder nos céus e na terra. O nosso Deus tem todo o poder. E por que muitas vezes nós nos frustramos quando vem uma enfermidade? Ontem à noite nós estávamos em casa e a nossa vizinha chegou até nós, que fica com o nosso filho, e ela disse que estava muito preocupada com a sua saúde. Nós temos visto casos de cânceres, né, se propagando com relação ao câncer no intestino, e ela muito preocupada com relação a isso.
já sentindo sintomas, com ansiedade por conta dos exames que iria receber. Mas a minha esposa trouxe uma palavra para ela e disse: olha, não se desespere, não desanime por conta da circunstância, por conta disso que você está sentindo. Não sofra antecipadamente. Espere os exames sair, para que aí sim, confirmando, você venha apresentar a sua causa ao Senhor. Porque por mais que os médicos a desenganem, por mais que a medicina diga que não tem solução para essa enfermidade, mesmo assim nós cremos em um Deus que tudo pode. Um Deus que para ele não há impossível. Nós cremos nesse Deus que tem todo o poder, que pode curar, que pode restaurar a nossa saúde. Então, se nós temos essa convicção no nosso coração, se nós temos essa certeza na nossa vida, não tem por que nós nos desesperarmos com as circunstâncias. Eu sei que nós somos falhos, mas nós devemos confiar nesse Deus que nos prometeu, nesse Deus que nós confiamos e que tem todo o poder. Nós devemos crer. E João parece que tinha esquecido da promessa do Jesus que prometeu a ele que iria mostrar os segredos da humanidade, do destino do universo. Essa era uma das razões o porquê do choro de João. E o texto nos diz que ele chorava amargamente. Mas também nós vemos aqui que João chorava amargamente porque ele não via ninguém, nem no céu, aonde ele estava presente, e nem na terra, ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Esse era um dos motivos do choro de João. Tinha esquecido do Jesus a qual ele tinha andado no seu ministério, como sendo um dos apóstolos, tinha esquecido todas as promessas que Jesus tinha feito, que Jesus, a convicção que ele tinha no seu coração, o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, que fala da divindade de Jesus, parece que ele aqui tinha esquecido de tudo isso, de tudo aquilo que ele já havia escrito sobre Jesus. Mas aí vem esse ancião e diz para ele: não chores, olhe e veja o leão da tribo de Judá. E que algo extraordinário que nós vemos aqui nessa passagem é que o ancião manda João ver o leão da tribo de Judá. E quando João vira-se e olha para o trono, o que ele vê? Um cordeiro como tendo sido morto. Essa é a nossa visão. Essa é a visão que nós devemos ter de Cristo. Percebam que esse ser celestial, ele vê a Jesus com a autoridade do leão, do rei, porque não precisou do sacrifício do cordeiro para que ele fosse salvo, esse ancião. Mas todos nós que estamos aqui nessa noite, quando nós olhamos para o trono, o que nós vemos é o que acontece em toda a nossa ceia. Nós vemos a Jesus Cristo como cordeiro morto, como cordeiro sacrificado. Parece até uma ambiguidade. O ancião vê um ser
João vê outro ser. Tudo depende muito da sua perspectiva, da expectativa que você tem com relação ao teu Senhor. O que Jesus tem sido para nós? Pecadores, falhos, com todas as nossas debilidades, será que nós conseguimos olhar para Jesus como o Salvador da nossa vida, como aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo? Será que essa tem sido a nossa perspectiva com relação a Cristo? Como o Cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar naquela cruz? E quando João tem essa visão extraordinária de Jesus como Cordeiro morto em sacrifício pela vida dele, que mesmo ele tendo esse privilégio de ter essa revelação, de ter escrito esse livro maravilhoso de Apocalipse, mesmo assim ele reconhecia, e ele ao reconhecer, ele vê Jesus no trono como Cordeiro, como Salvador da sua vida. Que coisa extraordinária! E o texto se prossegue e diz que ele vê os seres celestiais, que uma forma de roda, adorando a esse Deus Todo-Poderoso, que aos seus olhos, em forma de cordeiro, adorando a ele um cântico novo, louvando ao Senhor da sua vida, que trouxe salvação a ele e nos trouxe salvação. Você já parou para pensar nessa promessa que Jesus tem feito para nós? Que um dia nós vamos fazer parte desse coro celestial, que vamos estar ao redor do trono do Cordeiro, adorando a Ele, cantando louvores a Ele. Temos esse privilégio de já viver isso aqui, de termos essa glória, essa alegria no nosso coração, de viver isso aqui. E porque nós muitas vezes nos prendemos com coisas que desviam a nossa atenção, que tiram a nossa visão do trono do Cordeiro. Foi isso que, por algum instante, tirou a atenção de João. Mas quando ele olhou para o trono e viu o Cordeiro, ele começou a glorificar e adorar junto com os seres celestiais. E nós vamos ter esse privilégio. Todos nós, meus irmãos, todos nós que estamos aqui nessa noite, teremos esse privilégio de estarmos diante do trono do Cordeiro, do nosso Senhor, cantando a Ele um cântico novo. Aleluia! Poderemos dizer, digno é o Cordeiro de receber honra, glória, poder, autoridade. Esse é o Deus que nós servimos, que esteve aqui conosco, que fala, que está aqui conosco ainda em espírito, através do seu Santo Espírito, que traz alegria ao nosso coração, apesar das adversidades da nossa vida. Todos nós temos problemas, dificuldades, mas devemos ter essa chama acesa no nosso coração, essa expectativa, esse anseio no nosso coração de um dia estarmos diante do trono do Cordeiro, cantando e louvando e adorando a Ele junto com os seres celestiais, junto com os santos anjos, cantando só o Senhor é Deus, adorando ao Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou e está entre nós nessa noite. Que privilégio, meus irmãos. Muitas pessoas aí fora não têm essa consciência, não entendem o que é ter a salvação das suas vidas. Por isso muitos até nos criticam,
pessoas que conheciam a nossa vida passada, veem a transformação de caráter que você tem hoje, até lançam críticas a você, porque não entendem o que é sentir a verdadeira alegria, a verdadeira paz no coração, que só Jesus pode trazer. Com essa convicção de ter a certeza que você não vai para o inferno, que pelo contrário você vai estar diante do trono, adorando ao Senhor, junto com essas hostes celestiais, com esses seres. Eu creio que essa tem sido a expectativa da igreja ao longo dos séculos. E a nossa expectativa, o nosso anseio não é para que o mundo venha melhorar, as coisas aí fora venham melhorar, a economia, a justiça, a segurança pública venha melhorar. Não. A nosso maior anseio, o nosso maior desejo, aquilo que traz alegria ao nosso coração, é que um dia nós estaremos na presença de Deus, vivendo esse momento em que, mesmo momento que João teve esse privilégio de estar na presença do trono, em que ele tenta descrever as grandezas que ele presenciou no céu, com palavras para que eu e você possa entender, quando ele traz essa descrição do céu, de ruas de ouro, de muros de jaspe, é João tentando descrever com uma linguagem humana o que nos aguarda no céu. Mas o que nos aguarda no céu é o que o apóstolo Paulo nos diz, é aquilo que ainda não subiu ao nosso coração, é aquilo que a nossa mente não consegue alcançar. É isso o que Deus tem preparado para todos nós. Mas só se você se manter firme nessa caminhada, se manter fiel, perseverante, crendo que esse Jesus que prometeu que um dia ele vai voltar para nos buscar e para nos levar a esse céu grandioso que ele revelou ao seu apóstolo. Esse vai ser o céu em que um dia nós iremos adentrar. Todos nós, eu creio, todos nós que estamos aqui nessa noite, vamos ter essa honra, essa alegria de rever os nossos familiares, aqueles que já partiram com o Senhor, amigos queridos que até pouco tempo nós perdemos. Nós iremos ter essa alegria futura de encontrar os nossos irmãos, os nossos familiares e poder revê-los. Mas a maior alegria, a maior glória para nós é poder ver o nosso Jesus, o nosso Cordeiro que foi morto, no seu trono de glória, e poder agradecer a Ele face a face. Agradecer por tudo aquilo que Ele fez por nós, por esse privilégio que nós temos aqui já de poder agradecer a Ele. Eu creio que você é grato nessa noite por adorar o Senhor, por estar na presença dEle com alegria no coração.